then the electromagnetic spectrum, it all has a frequency. O espectro eletromagnético tem uma frequência. So, and of course, some frequencies are lower and some frequencies are higher. E claro, algumas frequências são mais baixas, outras são mais altas. So the higher the frequency, the faster the wave is moving. Então, quanto mais alta a frequência, mais rapidamente há um movimento. Okay. So with fractal perception, and we were just talking a little bit before about navigating. Então, com percepção fractal, e a gente estava falando um pouquinho de navegar. And I have pretty much sort of been alluding to the fact that one thing that our intuition helps us navigate is into the unknown, which of course includes the future. Então, uma das coisas que a percepção fractal nos ajuda é navegar no desconhecido. So, just in the same way as you can think of, if you think of like a DVD. Se você pensa num DVD, you know, so you have the whole movie there on a disc. você tem todo o filme num disco. But because you watch it you don't you watch it or experience it in series, like one frame after the other. Mas você o experiencia em séries, um quadro depois do outro. So that gives you this sense of time passing. Isso te dá a sensação do tempo passando. But of course, if you chose, you could actually, use your remote and pull up any particular frame within that movie that you chose. Mas se você quiser, você pode pegar o seu controle remoto e ir para qualquer quadro que você escolhe. And the difference between one frame and another is that things within that frame have moved. E a diferença entre um quadro e o outro é que as coisas no quadro se moveram. And in fact, if you look up the definition of time, that's what it is. Time is a rate of the measurement of change. Então, se você olha para o tempo, é isso que o tempo é. Time is a measurement of the rate of change, sorry. O tempo é uma medida da mudança. So, but you see, if everything in the universe, which when we operate from pattern-based thinking, we begin to perceive that everything has this vibration, this electromagnetic frequency. Então, quando a partir da percepção fractal, a gente sabe que tudo no universo tem campo eletromagnético. Então, well, if you've ever, if you get a musical instrument and you rearrange how the strings are placed. Então, se você toca um instrumento e você reorganiza como as cordas são colocadas, it's going to make a different sound. It's going to have a different resonance. Vai fazer um som diferente, vai ter uma ressonância distinta. So the thing is, one way that you can think of time, other than the linear progression that we've all been, that we all believe it to be. Então, uma das formas de pensar no tempo, além dessa sequência linear que nós fomos ensinados a pensar, you can perceive time as simply that each moment in time, the universe is simply got a different configuration. Like things are organized, arranged in the universe in a slightly different pattern. Então você pode perceber que no universo, a cada momento do tempo, as coisas no universo estão organizadas de uma maneira distinta. So that gives the universe a different, like each moment of time is quite literally a different resonance. Então, todo momento distinto no tempo tem uma frequência diferente. Yeah, and so with a trained intuition, it is possible to then use those different resonance points as, points to navigate, just as you use a map. Então, com treinamento, com uma intuição treinada, você pode perceber esses momentos distintos e segui-los como você segue o mapa.
And all of those points are connected through a pattern or a fractal, which is why we say that time is also a fractal. Ou conectar todos esses pontos numa estrutura fractal, por isso que nós dizemos que o tempo também é fractal. So as I said, the infinite nature of fractal gives the mind a way to work with the universe, including time. Então, a característica infinita do fractal possibilita a mente a lidar com o universo, incluindo o tempo. I have lost my thing. I'm not quite sure what I just did. Anyway, so we were talking about resonance, and of course that's what string theory is all about. It's about the fact that particles aren't little points, they're one-dimensional strings that are vibrating. Okay, so I said... Tem hora que ela desaba com ela, fala a coisa toda. Eu falei assim, gente... Okay, so I said we were just talking about time being different resonances. Então, nós estávamos falando de que o tempo tem diferentes ressonâncias. And that is, of course, what string theory is all about. Então, é disso que trata a teoria das cordas. That particles aren't so much little points as one-dimensional strings that are vibrating. Então, cordas não são simples, partículas ou cordas não são simplesmente diferentes pontos, mas são pequenas cordas que vibram. And as I was saying, so when we, in fractology, we're using really not just pattern-based perception, but fractal perception and highly trained, intuition when we're working with that fractal perception. Então, como está dizendo, a gente usa o pensamento sistêmico, mas o pensamento fractal e o treinamento da percepção fractal para a gente perceber todos esses aspectos alinhados. And so when we're working with our intuition, initially we're working through almost like using synesthesia, almost like a translation matrix. Então, quando nós começamos a usar a intuição, nós usamos ela como como uma matriz de tradução, como uma matriz de tradução para o nosso pensamento linear. Yeah, so that we can translate the electromagnetic energy that we pick up into some meaningful information in our lives. Traduzindo o campo eletromagnético ou a configuração eletromagnética em nossas palavras e conceitos cotidianos. But when that, but once we've actually been working with our intuition in a consistent and reliable way for some time, mas depois que nós trabalhamos com a intuição de uma maneira consistente e continuada e com bastante tempo, yeah, it's almost as if, because we get to the point where we can recognize specific resonances and we just know what that resonance is. Nós desenvolvemos a percepção das ressonâncias e sabemos o que essa ressonância significa. And not just an individual resonance, but because with pattern-based logic, you can see how that resonance is connected to other resonances. Mas não só uma ressonância específica, mas com o pensamento sistêmico, você pode perceber como esta ressonância está conectada com outras ressonâncias. From which you can derive a lot of meaning. So you end up being able to read resonance like you would a page. Então daí você pode tirar monte de significados, porque você está lendo isso como se fosse numa página. So so as I say, that resonance is almost like the primary language that we use in fractology once we get to that point. Então, quando se chega nesse ponto, em fractologia, o que a gente usa é vocabulário ressonante. So one of the things, the interesting thing in string theory, as I said, science and spirituality
seem to be converging. Então, uma das coisas interessantes na teoria das cordas é a ciência e a espiritualidade convergindo. And of course, many spiritual traditions have spoken for a long time about the energetic or vibratory nature of creation. Então, muitas tradições antigas já há muito tempo falaram da organização ou da concepção do universo vibrante. And obviously string theory is kind of starting to look at that with quantum physics, but they're using string theory to look at vibration as well. Então, na física quântica, eles estão usando a teoria das cordas para falar dessa vibração. You have a question? Someone has a... Oh, yes. Well, what you are saying has to do with belief in the early 80s here in Brazil. O que ela está falando é tudo que se viveu aqui nos anos 80 no Brasil, na PUC, na universidade. Ah, na Unicamp. University of Campinas. Where we started with physicists and mathematicians to work with the area of psychophysics and spirituality. Onde físicos e matemáticos começaram a trabalhar com a área da astrofísica. So now that you are talking with this, I was wondering, what are you feeling to the fact that you are here at this time? This time on the planet or this time in Sao Paulo? Here in São Paulo. Então ele está dizendo, como é que ela está se What are you sentindo? feeling about your presence here today? Como ela está se sentindo com a presença dela aqui agora nesse momento? Well, I blame Monica. Eu que sou culpada. There are many ways to answer that question. Tem muitas formas de responder essa pergunta. I mean, the truth is that this is my 5th trip to Sao Paulo. Então essa é a minha quinta viagem, minha quinta estadia em São Paulo. And one of the things that I love about the Brazilian culture is that there does seem to be more of an appreciation of how spirituality and, just normal life just weave together anyway. E uma das coisas que ela aprecia na cultura brasileira é como a espiritualidade e a vida normal se fundem. Back home, I come from a highly educated family. Eu venho de uma família altamente educada, letrada, né, instruída. My father's a maths professor. O pai dela era professor de matemática. Yeah. My sister told me a couple of months ago that she's decided that intuition is real. E a irmã dela, mais velha, disse para ela alguns meses atrás que ela acredita que a intuição é real. Yeah, because where I come from, there's a much greater split between the left brain and the right brain, if you like. Porque ela vem de uma cultura ou de uma família onde a divisão entre o cérebro, entre o hemisfério esquerdo e direito é muito maior. That in itself is interesting, but what is interesting, I believe, about the collective consciousness, which I think is what you're asking about. Então, isso em si é interessante, mas o que ela acha interessante a respeito da consciência coletiva, que é o que ela acha que ele está perguntando. Do you guys, know who Joseph Campbell was? He was the guy who said, "Follow your bliss." Todo mundo conhece Joseph Campbell, siga sua bliss. Yeah, he wrote The Hero's Journey. He talked a lot about archetypes, essentially. Ele escreveu A Jornada do Herói, falou muito sobre arquétipos. And so one of the things that he pointed out was that when the collective consciousness goes through a transformation, it tends to produce a new archetype. Então, o que ele diz é que quando uma sociedade passa por uma grande transformação, ela produz um novo arquétipo. Because the archetype is, if you like, the template for that new stage of consciousness. Porque
Porque o arquétipo é o gabarito para uma nova consciência. So the last kind of archetype that was produced was the archetype of the independent person. Então, o último arquétipo produzido foi o arquétipo da pessoa independente. Because what he was saying is that the first time this independent person appeared was in the rewriting of the Arthurian myths. E ele diz que a primeira vez que essa pessoa independente surgiu foi no reescrever o mito do Arthur, Which I think was about 500 years ago. que eu acho que foi há 500 anos atrás. And in those myths, the knights that actually succeeded to the Grail, Nessa mitologia, o cavaleiro que sucedeu, que teve sucesso com o Graal, so Galahad and Percival, Galahad e Percival, they were both virgins os dois eram virgens. because that was the only way they could really, at that point, understand about independency. Porque era a única possibilidade naquela ocasião de compreender a independência. To have nothing to do with relationships whatsoever. Que não tem nada a ver com relacionamento de jeito nenhum. Yeah, so like Lancelot was one of the other knights that could have succeeded to the Grail, but obviously he kept getting distracted. Mas o Lancelot, que era um outro cavaleiro que poderia ter chegado nesse ponto, mas ele estava distraído, distraiu-se. Yeah. So I actually believe that the collective consciousness at the moment is doing its best to work towards interdependency. E eu acredito que a consciência coletiva, neste momento, está trabalhando arduamente para se mover para a interdependência. And so, if you think about it this way, in the past, the primary way that we had to create community was codependently. Então, no passado, a única forma que a gente tinha de criar comunidades era codependente. Which is to say that we would create community by enforcing conformity. O que significa que nós formávamos comunidades impondo conformidade. And of course, that's part of what that right-wrong logic was used for, is to make anything that was, I don't know, 2 standard deviations from the normal or whatever, but too far from the average, that was wrong and unacceptable, and that enforced conformity. E essa era a função do pensamento certo e errado, de modo que tudo que estava a 2 polegadas longe da conformidade era considerado errado. Yeah, so, and then of course anyone who was different, I mean, they either had to suppress their differences or be alone in independent, isolation. Então, qualquer que se desviasse daquela conformidade, ou tinha que ocultá-la, ou tinha que se separar e viver isolado, sozinho em algum canto. But you see, I also think that this is one of the reasons why learning to develop pattern-based logic is important. Eu também acho que isso é uma das razões pelas quais desenvolver uma percepção, uma intuição baseada em padrões é importante. Because, as I said, I mean, when people are being true to themselves, when they're being in their own pattern, when they're living from their own integrity. Então, se as pessoas são verdadeiras consigo mesmas, se elas estão na sua integridade, se elas estão vivendo, têm consciência do seu padrão. Well, you can find those points of alignment. Você pode encontrar esses pontos de alinhamento. And I mentioned synergy before. Well, I mean, synergy is just, it's a product of that kind of alignment. E a sinergia que eu falei antes é um produto desse alinhamento. So I actually think that, a lot of the work that I do from the point of view of the collective consciousness is because understanding the pattern-based logic of that other part of our brain, it's what we need if we're going to actually,
not just be able to tolerate difference, Então, por isso que o trabalho com o pensamento sistêmico baseado no padrão e na integridade é tão importante para desenvolver, but understand how to work with difference in such a way that we actually produce a far richer life for ourselves and everybody. mas para desenvolver interdependência, para a gente criar uma vida e uma realidade muito melhor para todos nós. But not, you know, but actually be able to do it consistently and rigorously. Mas para fazer de forma consistente e rigorosa. Because it is more than just a willingness to suspend our right-wrong judgment. Mas é mais do que simplesmente o desejo, a disponibilidade de abrir mão do pensamento certo e errado. Okay? Right. Yeah, so just to finish what I was saying here is that one of the challenges in string theory where fractal thinking, I believe, would be really helpful. Então, dos temas em que a teoria das cordas, ou quer dizer, o pensamento fractal poderia ser útil na teoria das cordas, is that, of course, when they first started to look at string theory, they thought that they would find that there was just a limited number of strings, and if they could just figure out what the shape of those strings would be, well, it all would be sweet. Porque no começo do desenvolvimento da teoria das cordas, pensava assim, tem um número X de cordas, e se a gente conseguir descobrir qual é a forma, qual é o que são essas cordas, está resolvida a teoria. But the more they look at it, the more and more shapes they're coming up with, and I think they're up to thousands. Mas quanto mais eles olham para isso, mais formas surgem, mais diferenças aparecem. Which I imagine is pretty frustrating for them, because one of the reasons why they came up with string theory Eu imagino que seja bastante frustrante, porque uma das razões pelas quais eles desenvolveram a teoria das cordas is because they were, on the hunt for a theory of everything. Porque eles estavam em busca de uma teoria para tudo. But remember what I said before is that each one of us, even though we have an underlying pattern in common, mas como eu disse antes, cada de nós, apesar de ter padrão comum, or the pattern of our neurology anyway, padrão da nossa neurologia, por exemplo, but at the same time, each one of us, our neurology is unique. Mas para cada de nós, a nossa neurologia é única. So if instead of looking at the common pattern of a human's neurology, então, em vez de olhar pro padrão comum da neurologia humana, you listed every single person's neurology as a different neurology. Você listaria a neurologia de cada indivíduo separadamente. You would end up with a huge number of neurological types. Você acabaria com um número muito grande de tipos neurológicos. Yeah, so if you can actually, if they start to look at the string shapes with a pattern-based or fractal-based logic, they might find that they can actually reduce the huge number of string shapes down to something that's actually workable. Então, se eles começassem a olhar para a teoria das cordas ou para as cordas a partir de uma percepção fractal, eles poderiam descobrir que eles podem reduzir bastante o número de formas que as cordas têm. Okay, so because of some of your interesting questions, I think I've already talked about some of this. Devido às perguntas interessantes de vocês, eu acho que eu já falei disso. Okay, so don't worry too much if you don't know what the term M-brains is. Não se preocupem muito se vocês não sabem o que é o termo M-branes. It's just a term they use in string theory to refer to the fact that those strings have got like a dimensional component.
Então, esse termo é usado na teoria das cordas para dizer que cada uma das cordas tem uma configuração. But, you know, so one of the convergences between spirituality and quantum physics E uma das convergências entre a espiritualidade e a física quântica is that because of when they're looking at M-brains, they're actually looking at the fact that it's that you could look at a number of different universes existing simultaneously. Então, quando eles olham para a teoria das cordas, a partir da percepção fractal, eles poderiam perceber que você poderia ter um número variado de universos. In other words, parallel universes. Ou seja, universos paralelos. So when we're working in fractology, we actually work with these as simply as I said, just like we were talking about time, they're just a different resonance. Então, quando trabalhamos na fractologia, nós trabalhamos com eles simplesmente como sendo uma outra ressonância. So once again, if you think of a hologram. Então, se você pensa num holograma, you ever seen those? Sometimes they put them on postcards where they've got a hologram, but if you wiggle it, it looks like the image is moving. Às vezes você já deve ter visto aqueles hologramas que, se você move o cartão, muda a imagem. Well, you may not have realized it, but you were looking at parallel universes. Mas vocês podem ter se dado conta, mas vocês estavam olhando para universos paralelos. Okay, so the thing is, remember that a laser is what produces a hologram, and a laser is coherent light. Então, o laser produz um holograma e o laser é luz coerente. So the reason why you can get the reason why that picture looks like the picture is moving when you wiggle it backwards and forwards. Então, o motivo pelo qual a imagem tá se movendo quando você move para um lado e para o outro is because a laser is so coherent, you can actually get several negatives or holograms on the one sheet. O laser é tão coerente que numa mesma folha, no mesmo cartão, você pode ter várias frequências, vários hologramas. Yeah, each one is just the laser is at a slightly different angle. E o laser simplesmente é num ângulo ligeiramente diferente. So that's why when you wiggle the postcard backwards and forwards, it looks like it's moving, because you actually have the light bouncing off the postcard at a slightly different angle. Então, quando você movimenta o cartão, você vê a imagem se movendo, porque a luz incide num ângulo ligeiramente diferente a cada movimento. Yeah. So as I said, in order to really be able to get to the point where you're working with energy like a language, your perception of that has to become pretty incredibly specific, actually. Então, quando você começa a trabalhar com a luz a partir, você precisa ser muito específico para conseguir interpretar essas diferenças na angulação da luz. Yeah. So when you're looking at resonance, it can be, different frequencies. It can also be different amplitudes, which is really how big or small the wave is. In other words, some signals are actually carrying more energy or power than other signals. Então, quando você olha você pensa em frequência, quando você pensa na ressonância, você tem que pensar na frequência, na amplitude, no quanto poder está contido naquela ressonância, ou qual é a qualidade que está contida naquela ressonância. Of course, the wave can also be travelling in a different plane. So just like your postcard, it can be at a different angle. And do mesmo modo, a onda pode estar navegando num ângulo ligeiramente diferente.
we don't tend to think about this because we tend to think about waves. The ocean just tends to be, horizontal. A gente não pensa nisso porque as ondas, o oceano em geral é horizontal. But of course, when you're looking at it from a dimensional point of view, it can be at any angle. Mas se você olha de uma perspectiva dimensional, o oceano pode estar em qualquer ângulo. Okay, so in that sense, parallel universes are they're just simply a hologram at a different angle. Então, da perspectiva holográfica, os diferentes universos estão simplesmente num ângulo diferente. Yeah, and I mentioned before about Neil deGrasse Tyson saying that we can't perceive other dimensions. Então, quando Tyson diz que nós não somos capazes de perceber outras dimensões, but in actual fact, when you develop fractal perception, you can work with these because and it's pretty much there in the language that they use to describe it anyway. Mas quando você desenvolve percepção fractal, você é capaz de perceber esses universos paralelos. E na linguagem que eles usam para descrever isso, já está contido essa ideia. They talk about having extra dimensions enfolded in the three that we see. Eles falam que dimensões diferentes entrelaçadas. But see, with the fractal, each repetition of the pattern is actually made up of smaller repetitions of the pattern. Então, no fractal, na verdade, o que acontece é que, num padrão, o mesmo padrão é repetido de uma maneira menor. Yeah. So, and if you want to sort of understand what I'm talking about more, you might want to get onto YouTube and have a look at what they call a fractal zoom. Então, se vocês querem saber melhor como é que é isso, eu sugiro que vocês vão no YouTube e vão olhar um zoom fractal, né? Quer dizer, tem aquelas... Yeah, because that will give you an appreciation of what I'm talking about. So that vai te dar uma ideia, quer dizer, quando você zoom, né? Quando você aumenta ou diminui o zoom, você aumenta ou diminui a percepção que você tem do mesmo padrão. Yeah. In fact, that's not surprisingly, that's where the current understanding of fractals came from. E é daí que vem a atual compreensão dos fractais. They were looking at, those weird questions that scientists like to look at. Eles olhavam para essas questões estranhas que os cientistas gostam de olhar. So, because we know that, like, if you have an object, when it's very close, it's clearly a three-dimensional object. Porque a gente tem essa experiência. Se você tem um objeto que está próximo, é um objeto tridimensional. But when it's a long way away, it will look just like a two-dimensional object. Mas se ele estiver muito distante, ele vai parecer um objeto bidimensional. So, of course, they ask themselves, well, what happens in between? E aí eles se perguntaram o que acontece no meio, entre isso e aquilo. What if it's like 2.7? E se for 2.7? Se a dimensão for 2.7? Yeah. So, don't ask me about the maths, you'd have to ask my dad. Não me pergunte da matemática, você tem que perguntar para o meu pai. But from investigating that question, that's how they developed their understanding of fractal geometry. Então, mas é fazendo essa pergunta que eles acabaram desenvolvendo a geometria fractal. Yeah, I mean that's actually where they got the name from. It was for fractional dimension. E daí eles tiraram o nome. É uma dimensão fractal. Yeah, so fracionada, né? Yeah, so the thing is that fractals are inherently about dimensions being folded up inside other dimensions. Então, fractais, na verdade, são basicamente dimensões dobradas dentro de outras dimensões. So, yeah, so not surprisingly, once you develop fractal perception, well, you can perceive that stuff. E uma vez que você desenvolveu percepção fractal, você pode perceber essas coisas.
This is a theory that some of you may not have heard of, Essa é uma teoria da qual vocês talvez não tenham ouvido, because mostly these days in quantum physics they talk about what's called, I think, the Copenhagen solution. que na maioria, na ciência, eles chamam o que eles chamam hoje de a solução de Copenhague, Which is that basically that particles are both waves or particles, but you can't perceive them as both at the same time. então que afirma que a partícula pode ser onda, a onda pode ser partícula, mas não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. This was a theory that actually was developed before, I think, the Copenhagen solution. Mas eu acho que essa teoria foi desenvolvida antes da solução Copenhague. Because it actually is a theory that enables you to be able to perceive both the particle and the wave at the same time. Porque é uma teoria que possibilita você ver ambos, a onda e a partícula ao mesmo tempo. And so you can see there that it comes like a way to think about it is that if you have a drop that is bouncing off a fluid. Então, se você tem uma gota pingando de líquido, The way that the way that the drop is vibrating is actually both producing and interacting with the wave. porque o pingo que está caindo, ele interage, ele faz uma interferência com a onda. And the way it interacts with the wave, it's like that will actually move the drop around. Então, do modo como a gota interage com a onda, faz com que a gota se movimente. So that's why it's called pilot wave, because the wave is kind of piloting the particle. Por isso que chama a teoria da onda piloto, porque a onda meio que está pilotando a gota. Yeah, but obviously, when you when you have pattern-based thinking, it's like, well, you can see that both the whole pattern and the individual repetitions of the pattern. So this inherently makes a lot of sense to us. Então, se você tem uma percepção sistêmica baseada em padrões, você pode ver que esses padrões, tanto faz se é um outro, fazem sentido porque estão interconectados. Interestingly, the reason why they didn't actually like this theory so much, E uma das razões pelas quais eles não gostaram tanto dessa teoria, and the reason why, to some degree, it's coming back into vogue, e a razão pela qual está voltando a onda, está voltando a moda, is because the maths of this theory actually pretty much says that everything is interconnected. porque o mapa dessa teoria diz que tudo está interconectado. Yeah, so it actually did predict entanglement. Então, prediz o entrelaçamento. But, well, Einstein in particular didn't like entanglement. Então, o Einstein em si mesmo não gostava muito do entrelaçamento. So the Copenhagen solution, which in one way is a little bit more like right-wrong thinking. Então, a solução Copenhagen, que de uma certa forma um pouco mais pensamento certo e errado. Right. So it's, so like the particle, yeah, it might be both a wave and a particle, but it can't be both at once. Então, sim, a partícula pode ser uma onda, mas não pode ser as duas ao mesmo tempo. But it also, of course, it enabled them to work with the particles in a separated state. There wasn't that interconnectivity. Então, mas isso lhe permitiu a eles trabalharem com a partícula separadamente, sem esse entrelaçamento. Yeah, but of course, despite the fact that Einstein really didn't like entanglement, there's more and more evidence showing that it is a very real thing. Então, apesar de Einstein não gostar muito do entrelaçamento, cada vez mais vem à tona de que há esse entrelaçamento. Yeah. Fica claro isso. And the other thing, the reason why
this makes a lot of sense for us in fractology is that when what we were talking about, like using the intuition to navigate. E porque na fractologia isso faz mais sentido para nós é porque usar a intuição para navegar. Whether that's, you know, navigating to the future or navigating a system to create healing. Seja para navegar para o futuro ou navegar por um sistema para atingir cura. Is that we actually create a resonant loop between what it is that point in the hologram that we're working to navigate the system towards and the present moment. Porque o que nós fazemos é criar um laço entre aquele ponto no holograma que a gente está trabalhando e aquilo para onde a gente quer que ele vá. A gente cria um laço entre essas duas ressonâncias. Yeah, so like in standard quantum physics, they talk about, you know, there are all these probabilistic futures. Então, na física quântica, eles falam desses futuros probabilísticos. And they talk about, you know, the way function collapses into one of those, you know, possible futures. E como a função colapsa em um desses futuros. But see, when we work with you know, fractal perception, we actually realize that, yeah, just like pilot wave theory, we can actually guide the system to a particular outcome. Então, com a percepção fractal, a gente sabe como fazer para que para esse sistema chegar num resultado específico. Okay, so my formatting's let me down again, but never mind. So this is about the double slit experiment. Isso é a respeito da experiência da dupla fenda. Okay, so the double slit experiment is pretty much that experiment that enabled them to prove that yes, particles are waves. Então, esse experimento é que possibilitou eles dizerem sim, partículas são ondas. Because when you shoot a whole lot of particles at a double slit, porque quando você lança um tanto de partículas por uma dupla fenda, what they actually get is, you know, instead of actually getting two groupings of particles on the other side, o resultado, em vez de serem dois agrupamentos de partículas do outro lado, they get results that pretty much you get from the interference pattern of a couple of the interference pattern of two waves. Eles, na verdade, eles chegam num padrão de interferência de duas ondas. So, see, the thing is because of at fractology we also work with pattern-based logic, but also with people's conscious development. Então, como nós trabalhamos, além da lógica sistêmica, da lógica baseada em padrões, nós também lidamos com a consciência das pessoas. And so, from a resonance perspective, we find that we get those same 4 stages of consciousness as what they talk about in spirituality. Então, nós percebemos que nós chegamos ao mesmo resultado, aos 4 estágios da consciência que eles falam na espiritualidade. But it's just, you could almost say it's simply a product of the quality of their own particular resonance or, you know, electromagnetic signal. Então, a gente pode falar que isso é simplesmente o resultado do efeito eletromagnético de cada pessoa. Yeah, so white noise is simply when the system is so full of a confusion of signals that really all that you're getting is a whole lot of static and not much else. Então,
quando o sinal de uma pessoa tem tanto ruído, tem tanto ruído que ela que tem mais interferência do que realmente ela ser capaz de ter o sinal claro. So, not surprisingly, this, if you think about what I was talking about before, and with how several people were also talking about the fact that the reference beam equates to consciousness. Well, if all you have in the system is a whole lot of static, it's not surprising that basically equates to unconsciousness. Então, é claro que a gente estava falando que o feixe de referência é a consciência. Então, claro, se o sinal da pessoa, se o campo da pessoa tem tanta interferência e tanto ruído, a gente pode dizer que ela é praticamente inconsciente. And so then, if you start to clean up the signal a little bit, you start to drop out some of that static. E se você começa a limpar o sinal dela, tirar tanto daquela estática toda que tem no sinal. So that you're getting a little bit of clear signal, but there's still a lot of interference. Que você consegue pouco do sinal, mas ainda tem bastante interferência. Well, not surprisingly, that's what equates to codependency. O que se equipara à codependência. So that, if you like, their signal is being supported in the environment, you get a clear signal. Então, se o ambiente, o contexto, apoia o sinal, a pessoa se torna pouco mais consciente. But if the situation is at all challenging, meaning that there's a whole lot of other energies around. Mas se a situação é desafiadora, no sentido de que tem outros sinais no campo. Well then, that pretty much equates to codependency, because when those other signals are around, they will lose their signal. Então, porque quando tem esses outros sinais envolvidos, a pessoa perde o próprio sinal, e isso se manifesta em codependência. So then, as the signal gets cleaned up so that it's a clear signal. Então, quando você limpa o sinal para ele se tornar sinal claro, well, then we're moving into independency. Aí a gente se move para independência. And as we move through independency, the signal becomes increasingly robust. E à medida que a gente se move para a independência, o sinal vai ficando cada vez mais robusto. In other words, it can maintain that signal even under considerable challenge. Então você é capaz de manter o seu sinal mesmo em situações desafiadoras. So, in other words, the signal starts to actually become coherent. So it goes from being more of a clear signal, but more of a torch, to more of a laser, and we all know lasers are far more powerful. Então o sinal começa a ficar mais claro e mais coerente, e em vez de ser uma tocha, vira farolete, vira laser. Yeah. So, as I said earlier, it's like when you have systems that are completely in their integrity. Então, quando você tem sistemas que estão na sua integridade. So, if you like, a coherent signal is clearly very much in its integrity. Né? Sinal coerente tá na integridade. É basicamente estar na integridade. Then you can actually start to get those interconnectivities or interdependencies. Aí você pode começar a desenvolver essas interdependências, integrar, né? De se conectar, interconexão e interdependência. Okay, so energetically, this is what harmonics are. E energeticamente, isso são os harmônicos. É isso que a gente fala dos harmônicos. So, if you have two notes that are being played perfectly in tune, which is to say they have an alignment. Então, se você tem duas notas que são tocadas em sintonia, ou seja, elas têm elas estão alinhadas. Then a third note, which is the harmonic, will just magically appear in the space. Uma terceira nota, que é o harmônico, surge magicamente no espaço.
But it might be magic, but it's a very real thing. Pode parecer mágica, mas é uma coisa verdadeira, é uma coisa real. Yeah, that third note can be recorded, its frequency and amplitude can be measured. Essa terceira nota pode ser gravada, a frequência e a amplitude dela pode ser medida. So, in other words, a harmonic is what you could call an emergent phenomenon. Você pode dizer que o harmônico é um fenômeno emergente. In other words, it's actually produced, or it emerges from, Então, ele é produzido ou emerge from the interaction of the other two notes. da interação das outras duas notas. And it's interesting that, of course, a holographic universe is also an emergent phenomenon. E é interessante porque o universo holográfico também é um fenômeno emergente. You know, it is also produced by the interference pattern that is the holographic negative. Que também é produzido pela interferência de dois feixes na chapa holográfica, Which is what a harmonic is. It's the result of those two original notes interacting or interfering with each other. o que é o harmônico, é o resultado das duas notas interferindo uma na outra. See, the thing is that one of the interesting things is when you think in terms of linear logic or, you know, right, wrong, Então, uma das coisas interessantes, quando você pensa na lógica certo e errado, lógica linear, you tend to think that things have to be in this box or that box, você tende a pensar que as coisas ou estão nessa caixa ou estão naquela caixa. rather than actually understanding that, you know, things are a spectrum, they're on a scale. Então, em vez de pensar que as coisas, na verdade, estão numa escala, são um espectro. So, you know, for example, when they talk about entanglement, it's kind of like, well, things are either entangled or they're not. Quando eles falam de entrelaçamento, as coisas ou estão entrelaçadas ou não estão. But in the way that we understand resonance, it's like you can if light is coherent, so everything is completely in step. Ah, ok. Então, assim, na ressonância, quando as coisas estão alinhadas, elas estão um passo e outro, estão em uma sequência. Yeah. So from that perspective, it's sort of like you can get entanglement. Like if everything is that deeply connected, change one thing and everything will just change to keep in step with it. Então, no sentido do entrelaçamento, isso pode ser a dissociação. Quer dizer, quando você move uma coisa, todas as outras movem junto. Yeah. But of course, energy that is, if you like, slightly entangled Mas se você quiser energia que é ligeiramente entrelaçada, is energy that has an alignment, it's just not complete, like coherence. então tem um alinhamento que não é completo, não é coerente. And that's what harmonics are. E isso são os harmônicos. Yeah, so if you actually look at the results from a double slit experiment, they are very reminiscent of the harmonic scale. Então, se você olha para a experiência da dupla fenda, ela é uma memória do harmônico. Formatting doing weird things again. Anyway, so that's actually meant to say dark energy and dark matter. Então, ali, na verdade, energia escura e matéria escura. Okay, so we talked before about the fact that, well, yes, they just realised that everything they've been studying is really just 5% of what's out there. Então, nós falamos no começo de que tudo que nós aprendemos é apenas 5% do que pode ser. But as I said, when we're operating from right-wrong thinking, we tend to project what we do know onto what we don't know. Então, quando a gente está funcionando a partir de uma lógica certo e errado, nós tendemos a projetar no desconhecido aquilo que nós conhecemos. So their immediate assumption was, oh well, there must be more particles and there must be more
matter and energy out there. And it must be like everything we know, it's just that we can't measure it yet. Então eles dizem, bom, deve ter mais partículas, deve ter mais energia, deve ter um monte de coisas aí fora que nós não conhecemos, mas deve ser como uma coisa que nós conhecemos, só que é escura. Instead of looking at the fact that, well, when you have, when you're living in a hologram, in other words, you're living with, if you like, emergent properties. Então, aí as pessoas esquecem que se você está vivendo num holograma com propriedades emergentes, the problem is there that a lot of the, like if the particles are vibrating strings, então se as partículas são cordas vibrantes, but if some of those strings are actually, or some of those vibrations are actually harmonics, se algumas dessas vibrações são harmônicas, well, they're not coming from, they don't exist on their own. Elas não vivem por si mesmas. Elas não existem a partir de si mesmas. Yeah, the harmonic does not exist on its own. O harmônico não existe por si mesmo. Like if you wanted to study the harmonic scale with reductionist science, se você quiser estudar a escala harmônica da ciência reducionista, so that you split that the chord into its component bits. Você separa o acórdão em suas partes, Well, diferentes tons. the harmonics would disappear, O harmônico desaparece. and then you couldn't measure them. E aí você não pode medi-lo. So dark energy and dark matter may simply be the fact that they're just looking at the world from that reductionist point of view. Então, matéria escura e energia escura pode ser uma coisa similar de que eles estão simplesmente olhando de uma perspectiva certa e errada. The other thing is, of course, one of the reasons why they've started to look at dark matter and dark energy is because they expected when they were actually able to take measurements from what they assume is close to the edge of the universe. Então, na verdade, eles começaram a pensar em matéria escura e energia escura quando eles começaram a fazer as medidas do que eles achavam que o universo seria. They expected to find the universe actually beginning, the rate of expansion of the universe beginning to slow down. Eles supuseram, partir do princípio de que a expansão do universo começaria a ser reduzida. But actually they found that it was beginning to speed up. Mas eles se deram conta de que, na verdade, já está acelerando. So they assume that there has to be a lot more stuff out there that is causing that expansion. Então eles tiveram que dizer, bom, deve ter alguma coisa aí fora que está promovendo, que está causando essa expansão. But see, when you have fractal perception, you're just looking for the underlying pattern of everything. Mas se você tem uma percepção fractal, você simplesmente olha para o padrão subjacente a qualquer coisa. Oh God, I've forgotten his name. Hawkins? Don't know how I could forget that name. Stephen Hawking. Stephen Hawkins. Complete blank. It must have been, some dark matter or something. Anyway. Matéria escura aí que entrou no caminho. Anyway, Stephen Hawking said that, not only are we a hologram, but we probably are a hologram on the edge of a black hole. Então, Stephen Hawking disse que não só que nós somos um holograma, mas provavelmente nós somos um holograma na fronteira, no horizonte de um buraco negro. And if you think about, relativistic effects, e se você pensa em efeitos relativísticos, I mean, it may actually be that it's not so much that the rest of the universe is actually expanding at an accelerating rate. Pode ser não apenas que o universo está expandindo mais rapidamente. But if you think about what happens in a black hole is that,
once you go over the event horizon of a black hole, everything starts to get compressed. Mas quando você se aproxima de um buraco negro e você chega no horizonte do buraco negro, tudo que está além disso começa a ser comprimido. So it may not be that the rest of the universe is actually expanding. It may actually be that the universe that we're in is actually becoming compressed. Pode não ser que o universo esteja se expandindo, mas que o universo esteja se comprimindo dentro de um buraco negro. But that compression is increasing the density of everything enough that, well, like it's actually also slowing down the speed of light, so we're not, because we're in it, we're not observing the compression. Então, mas como a compressão pode estar acelerando um monte de coisa, inclusive a velocidade da luz, nós não percebemos isso, porque nós estamos dentro do buraco negro. Yeah, but don't freak out. It doesn't mean everything's going to get squashed tomorrow. E não se preocupe, ninguém vai ser comprimido ali. Yeah. So, see, just in the same way as most of the technology that we have, and obviously the technology that I'm using to put these slides up and everything. Então, apesar da gente ter toda essa tecnologia e todo esse aparato que possibilita a gente fazer essas projeções, is like digital technology, tecnologia digital, which grew out of that, on, off, right, wrong, basic linear logic. que foi criada, que surgiu a partir dessa lógica certo e errado, liga e desliga. Well, as we start to really understand pattern-based logic or fractal logic, À medida que a gente começar a compreender a percepção fractal, a lógica sistêmica, actually I think that we're going to have a whole other level of technological expansion or revolution or whatever. Provavelmente nós teremos uma revolução tecnológica ou expansão tecnológica bem diferente. And for me, I guess I find that a really hopeful thought, because that is the logic of interdependency. E para mim isso é um pensamento muito positivo, porque esse é o caminho da interdependência. Which is, as I said, that's a far kinder logic, because rather than constantly invalidating anything or anyone for anything if you think they're slightly wrong. Isso é uma lógica que para de tornar as pessoas erradas ou o que quer que seja. Yeah, it just means that we actually all support each other to be in our integrity, to be who we really are. Que apoia cada de nós a ser quem é, estar na nossa integridade. Which means that person has a clearer signal. O que significa que a pessoa tem sinal mais claro. And if we have a clear signal, e se nós temos sinal mais claro, it actually works better for us for other people to have a clear signal. Funciona melhor para nós que outras pessoas também tenham sinal mais claro. Because then it's much easier for us to, create those harmonics which create all of the richness and possibly 95% of our universe. Porque aí fica mais fácil para nós criarmos esses harmônicos que cria toda essa riqueza e possivelmente 90% do universo. Yeah, and of course in science or physics itself, if we have that fractal-based or pattern-based logic rather than linear logic. Então, na ciência em si mesmo, ou na física, se a gente tiver esse pensamento baseado em padrão, it gives us a framework for actually having a science that is integrative rather than reductionist. Nos dá enquadre para que a ciência seja integrada e não reducionista. Which means that we are going to be able to then understand emergent principles more clearly. E que não vai nos possibilitar entender fenômenos emergentes com mais clareza. Which is kind of important if our whole universe is an emergent phenomenon. Que é muito importante se todo o nosso universo é fenômeno emergente. Yeah. So I think that actually learning to work with consciously, consistently, reliably with both sides of our brain.
Então, se a gente aprender a trabalhar consistente e confiavelmente com ambos os hemisférios cerebrais, and that we are beginning to understand how to do that, e nós estamos começando a entender como fazer isso, I believe that's cause for a great deal of hope and optimism about the future. isso é uma fonte de esperança e confiança no futuro. And unless you've got any questions, that's about me. E a não ser que vocês tenham perguntas, é isso que eu tenho para dizer. Yes? Can we redesign our own fractal? Podemos, Where the fractal and where the fractal comes from? podemos configurar nosso próprio fractal, ou da onde vem o fractal? To me, that's like asking me, well, can I have a different integrity, please? Então, para ela é perguntar, eu posso ter um outro lugar de integridade? See, the thing is that you can clean up your fractal, Você pode limpar o seu fractal, which is what will make your life work better for you. que vai fazer sua vida funcionar melhor para você. But your fractal is, it's the underlying structure of your consciousness. So actually, you're not going to want to change it. Então, o seu fractal é a base subjacente à sua consciência, então provavelmente você não vai querer mudá-la. Yeah, I mean, often when people first start to do this work, they feel a lot lighter, but it's not because they're changing. Então, muitas vezes, quando as pessoas começam esse trabalho, eles começam a sentir a sua energia mais leve, mas não é porque elas estão mudando o seu fractal. It's, if you remember back to when I was talking about the resonant states of those different stages of consciousness. Então, quando eu estava falando da ressonância, do estado ressonante das pessoas de diferentes estados de consciência, Yeah, it's about dropping out all that interference. é eliminar toda essa interferência. Yeah, but as I said, once your signal is really clear, well, I guess you have to argue philosophically whether it's actually changing your fractal or not. Então, uma vez que você limpa toda essa interferência e o seu sinal ficar mais claro, você pode argumentar filosoficamente, bom, isso é mudar o meu fractal? When you enrich your signal with a whole lot of harmonics. Se você enriquece o seu fractal com um monte de harmônicos, But that doesn't actually change your fundamental resonance. mas não modifica a sua ressonância fundamental. And as that's kind of like radio station central, Isso é como uma central de rádio. you don't want to change it because you need that to keep everything stable. Você não vai mudar isso porque você quer manter tudo isso estável. Okay, because it's that fundamental resonance that maintains the alignment with all the other resonances out there. Porque é essa ressonância básica que mantém o alinhamento com todas as ressonâncias que existem por aí. Okay? Oh, 1, 2, and 3. okay. Alguém ali levantou. Okay. Do you believe No, that? no, in Esse é order. o terceiro. 1, 2, 3. Matemática linear, gente. Yes, it's Jesus. Is this whole system that you are showing us, Se, knowing your fractal, se todo esse sistema understand, que ela está mostrando, conhecer o seu fractal e compreender, and understand how the universe works, compreender como o universo funciona, is it leading to self-knowledge? se isso está levando a autoconhecimento. Because we know, all of us, that when you are not clear about who you are, Porque se você não tem clareza de quem você é, your intuition may lead you to wrong places. a sua intuição pode te levar a lugares errados. Okay, so the fractal itself is a self-referencing system, O fractal em si é um sistema autorreferente. meaning that if you look at a fractal, like if you think of a tree. Pense numa árvore, a árvore é um fractal. Yeah, I mean, so because every part of the fractal, it has the same pattern as every other part of the fractal.
como cada parte do fractal tem o mesmo padrão de qualquer outra parte do fractal, if one part of the pattern becomes lost or confused for some reason, se uma parte do fractal ficou perdido ou confundido por qualquer razão, the system can actually use other parts of the pattern as a template so that it can get back on track, it can get back to its integrity pattern. o sistema pode usar qualquer outra parte do fractal que contém o padrão como gabarito para recriar essa parte que foi perdida ou distorcida. Which is pretty much the system that we use when we use fractology for healing. Que é o sistema que nós usamos quando usamos a fractologia para cura. But it isn't just a self-referencing pattern, it's also self-reinforcing. Não é apenas um padrão autorreferente, mas também autorreforçador. I mean, the clearer we get on our own pattern, the clearer it becomes the similarities and differences between our resonance and other people's resonances. Então, quanto mais clareza a gente tem do próprio padrão, mais claro vai ficando as semelhanças e diferenças com o padrão de outras pessoas. Which teaches us, something more about our pattern O que nos ensina muito a respeito do nosso próprio padrão. and so on. Okay, so thank you. Tá? I have two questions, and I'm sorry because I don't really understand of physics and. No, it's all good. Tá? Ela tem duas perguntas e ela de fato não entende física. But I have some spiritual experiences. Ela tem algumas experiências espirituais. Which I don't know if I can say that, but it really resonated with my soul, and I knew it was my soul. Que ressoaram com a alma dela e ela sabia que era a alma dela. Can I recall that in the fractal as the source of my soul? Would that be something? Ela quer saber se ela pode dizer que o fractal é a fonte da alma dela. Your resonance is like your consciousness, which I believe is what you mean by your soul. Então, a sua ressonância é o que é a sua consciência, que eu acho que é o que você quer dizer com alma. And just as you can have a laser that isn't used to make a hologram, Do mesmo jeito que você pode ter um laser que não é usado para fazer um holograma, you can have consciousness that, hasn't come into creation, if you like. você tem ressonância que ainda não entrou na criação. In which case it's just pure resonance. E, portanto, é pura ressonância. But when consciousness chooses to come into creation, it's going to come into creation as something. Mas quando a consciência escolhe entrar na criação, ela entra na criação como algo. Or if you prefer, consciousness is divine. Se você quiser, a consciência é divina. But when we come into creation, we choose which aspect of the divine we're going to be. Bom, mas quando a gente vem para a criação, a gente escolhe que aspecto do divino a gente quer ser. Or in other words, we choose to come into the hologram. Ou nós escolhemos entrar no holograma. And so that's when we choose or create our fractal. Aí é quando nós criamos ou escolhemos o nosso fractal. So your fractal, it's the structure of your consciousness É a estrutura da sua consciência within the hologram, no holograma, but it isn't. But it's but your consciousness doesn't necessarily have to be like that. Your fractal is your consciousness, but your consciousness isn't necessarily your fractal. Então o seu fractal é sua consciência, mas a sua consciência não necessariamente é o seu fractal. And to access, because what I feel is like when I'm connected with myself, I could say that I am aligned with my fractal. When there is no mind disturbance and everything, because what I feel is that when this connection happens, I understand you, but not everybody. Então, assim, fala a primeira parte da sua pergunta. when I'm connected with my Isso, sense, quando ela se conecta com a essência, would that be my fractal? isso seria o fractal dela. And I feel that
E ela sente a desconexão e muito... when I am with myself, but when I am with other people, this fractal or this system. Ok, então ela consegue entrar em contato com o fractal, se conectar com o fractal dela quando ela está com ela mesma, mas quando ela está com outras pessoas, ela sente que ela se desconecta. Okay, so when you are in alignment with yourself, you know, you are going to be, if you like, what I call on station. Então, quando você está alinhado com você mesmo, é o que ela diz que você está na estação. Né? Como é que a gente fala isso no rádio? Sintonizado. Ok. Okay, so, but see, part of the liability of an untrained intuition Mas parte da dificuldade de uma intuição não treinada, ou da fragilidade, ou da... is that we can pick up other people's energies que nós podemos pegar a energia de outras pessoas, but we may not necessarily know how to just pick them up and, if you like, put them down again. mas a gente não tem a capacidade de pegar essa energia e pôr ela de lado de novo, Or actually find the harmonic with them so that our own energy isn't disrupted. ou encontrar o harmônico com ela a ponto de não bagunçar o nosso sinal. So when we pick up other people's energies, we end up kind of, it turns almost like into interference with our own signal. Então, quando você capta a energia de outras pessoas, ela interfere, é uma interferência no seu sinal. Yeah. So those 4 stages of resonance that I talked about, I mean, yes, it's about the 4 stages of development of a signal, but it's also, you could also equate it to consciousness development or intuitive training. Então, esses 4 estágios da ressonância que ela mencionou, inconsciência, codependência, independência e interdependência, você pode aplicar para o sinal, para a consciência, para a intuição. Yeah, so there's those 3 stages. The first is to get your own signal stable, a lot of which is about being able to drop out interference out of your own signal. Então, primeiro você precisa limpar o seu sinal para se livrar de todas as interferências que você tenha. Second stage is then being able to make your own signal a lot stronger or more robust. Depois você tem que tornar o seu sinal mais robusto. And then the third stage is developing the necessary skills so you can align other people's signals without disrupting them, but just by finding the harmonic. E aí o terceiro estágio é desenvolver a habilidade de ser capaz de se conectar com o sinal de outras pessoas através do harmônico, sem interferir com os outros e sem interferir no seu. Yeah, and it's a little bit like music was like 300 or 400 years ago. 300 ou 400 anos atrás era como a música era. People used to think that, you know, music was some kind of skill from the gods and that you had to be born with it. E algumas pessoas diziam, a música é uma dádiva dos deuses e você precisa ter nascido com isso. But once they understood the principles of, you know, the mathematical relationships of the different notes and, you know, pitch and rhythm and frequency, then eles começaram a entender os diferentes componentes, as notas, os ritmos, as frequências, enfim, de tudo isso. yeah, so then they, you know, anyone who wants to learn a bit of music can learn it. Então qualquer que quer aprender um pouco de música pode aprender. So those 3 stages, I mean, people may not, up until now, have really understood the principles of intuition. Então as pessoas até agora podem não ter entendido os princípios da intuição. But each one of those stages, it's just a different skill set. Cada desses estágios é simplesmente uma caixa de ferramentas distintas. Yeah, so you can do it. Você pode fazer isso. Okay, thank you. Do you believe that the pineal gland is the main Sorry, Se você levantar e olhar para mim, eu te Sorry, ouço you're melhor. talking to your left. I'd rather you talk to me. Sorry. Do you believe that the pineal gland is the main organ that makes the perception of intuition possible? The mind, não sei. Do I believe the... Pode falar isso em português? Oh, the pineal? Yeah, Ah, Oh, is the main organ of what? that makes the perception of intuition possible.
Ele está perguntando se a glândula pineal é o órgão principal que torna possível a intuição. Remember I said everybody's neurology is a bit different? Lembra que eu disse que a neurologia de todo mundo é um pouco diferente? Okay. So for some people, absolutely. Para algumas pessoas, certamente. For other people, not. Para outras pessoas, não. I mean, there are the pineal, for those of you who don't know, is it's a little part of that sort of hangs off the bottom of your brain. Então, a glândula pineal, para quem não sabe, é uma apêndice que tem um pouco no cérebro. Produces particular hormones and produz hormônios específicos. It's connected to the third eye. Está conectado com o terceiro olho. First of all, you need to remember that the third eye, it isn't just about psychic perception. Mas tem que entender que o terceiro olho não trata só de percepção psíquica. It's actually about, the basis of your perception. É a base da sua percepção. Including whether or not the basis of your perception is right, wrong, or pattern-based, or both. Quer seja a base da sua percepção é baseada no certo e errado ou em padrões. And actually that has a bigger impact on people developing their intuition than anything else. E isso tem um impacto muito maior nos indivíduos desenvolverem a intuição do que qualquer outra coisa. Yeah, but there are other areas through the brainstem that, even neurologically are connected, like the hippocampus. Então tem várias áreas do tronco encefálico conectado com isso, como o hipocampo. But see, the thing is that just trying to find one part of the brain that is responsible for intuition. E tentando encontrar uma parte do cérebro que é responsável pela intuição. Well, once again, that's sort of coming from that reductionist viewpoint where this does that and that does that. Então isso vem dessa perspectiva reducionista de que isso faz isso e aquilo faz aquilo. So if you were to ask me, well, what is the most important part, I'd probably say, well, probably your limbic system and your corpus callosum. Então, se você me perguntar qual é a parte mais importante, eu provavelmente responderia o sistema límbico e o corpo caloso. For the simple reason that your limbic system, if you don't know, that's the part of your brain that tends to go into fight-flight. Então, para quem não sabe, o sistema límbico é aquela parte do cérebro da gente que entra na ação de fuga e ataque. Because if your limbic system is, hypercharged, you're going to keep responding from instinct or reflexes instead of being able to hold that bigger picture. Porque se o seu sistema límbico está hiperativado, você tende a responder ou a reagir de instinto em vez de raciocínio. And the corpus callosum is actually, it almost looks like a yo-yo. It's Yo-yo? Insofar as it's the part right in the middle of your brain that pretty much where most of the fibers from one side of your brain to the other go through. Então, no corpo caloso é a parte que fica entre o límbico e o córtex, e é onde a maior parte das fibras nervosas cruzam ali. Yeah, because really, just like pattern-based logic itself, it's really more about interconnectivity. Então, como o próprio pensar sistêmico, pensar em padrões, tem muito mais a ver com interconectividade. Yeah, if you're interested in neurology, you might want to look at the neurology of what they call flow states. Então, se você está interessado em neurologia, talvez você queira pesquisar um pouco sobre o que eles chamam de estado de fluxo. So if you haven't heard that term before, that's simply that's the state that extreme sportsmen or elite athletes or highly creative people tend to get into when it all just seems to be flowing perfectly. Então, esse estado de fluxo, se você nunca ouviu falar disso, é o estado em que atletas de alta performance ou esportes radicais entram quando está todo ele alinhado para uma única meta.
And when they're in that flow state, people are able to produce results that are far in excess of what they can normally produce, and yet it feels effortless. Então, quando a pessoa está nesse estado, ela produz resultados muito acima do que ela produziria no estado normal, com a sensação de sem esforço. And one of the most essential parts of that state E uma parte essencial desse estado is that it seems that the part of your prefrontal cortex that is usually really good at giving you a hard time essa parte do pré-frontal que em geral te dá muito trabalho. In other words, that's a part of your brain that is really good at playing right-wrong games with you. Que é a parte do cérebro muito habilidoso para brincar com você certo e errado. Well, in flow state, it just shuts up. E no estado de fluxo, ele simplesmente cala. And the person is just, everything in them is just completely focused on the outcome that they're after, and they don't get distracted by anything else. Então tudo na pessoa está simplesmente focado no resultado que ela quer atingir e nada distrai ela disso. In other words, everything in them is aligned to the pattern of them, producing whatever it is that they're after, and the pattern is not broken or distorted in any way, and that's why they can produce the results that they do. O que significa que tudo neles está alinhado nesse padrão do que eles querem alcançar e nenhuma parte está fora de alinhamento. We might be about to get kicked out of the room. Yes, because tem uma pessoa que está gravando o Wagner muito generosamente e a gente tem por isso que fechar, mas depois você pode ficar conversando com ela tranquilamente, não tem problema. E tem livros também, aquela que pode comprar livro agora, tem pessoas aí. E por favor, não esqueçam de colocar os seus e-mails, porque depois vamos enviar o link para vocês com calma e não ouvir toda a gravação. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, porque dio más vida a esa presentación extraordinaria acá. Es una suerte poder estar aquí aprovechando en ese momento que estamos viviendo aquí en Brasil, en esta universidad, en cada uno de nosotros. Well, thank you so much, Captain. Oh, you're welcome. It was really beautiful. Thank you.